vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Anunciar, desperta Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta Brasil, ouve a voz do Salvador, Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Apresentar o culto dessa noite nas mãos do Senhor. Lembrando que hoje tivemos uma chuva bem apertada na cidade, bem forte. Houve bastante estragos dentro da cidade e muitos dos irmãos moram poucos distantes daqui, também está enfrentando o trânsito para chegar aqui. Então, irmãos, vamos orar também, apresentando a Deus a vida dos comerciantes do centro da cidade, onde tiveram muitos prejuízos, pessoas que perderam seus carros. Muitos vão falar, tem seguro. A gente tem seguro para não usar. Mas é lembrar que muitos investiram, às vezes, o seu fundo de garantia, o seu ganha-pão ali, para ter o seu sustento. E acabou perdendo. Se nós formos hipócritas e pensar de não orar por eles, nós podemos fechar a porta e ir embora agora. E nunca mais voltar aqui. Porque é o seguinte, a Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros. Não importa a situação.
é entender, se colocar no lugar de alguém que muitas vezes está pedindo socorro, e muitas vezes com o meu socorro não é apenas só colocar as mãos, mas sim é orar e apresentar a Deus muitas vezes esse socorro, amém? Senhor Deus e eterno, estamos aqui nessa noite, ó Pai, nesse, meu Deus, meu Pai querido, primeiro dia, ó Pai, onde estaremos apresentando a série da campanha, ó Pai, meu Deus eterno, aonde serei o que serei, o nome do Senhor, ó Pai, querido, maravilhoso Deus e eterno, meu Deus, que o Senhor venha estar conosco, ó Pai, meu Deus, a Tua palavra é clara para nossas vidas, que onde estiver 2 ou 3 reunidos ali no Teu nome, o Senhor se fará presente, estará presente, ó Pai. Meu Deus, nós estamos aqui com um propósito, ó Pai, e este propósito, ó Pai, é agradar o Teu coração, ó Pai, é agradar a Ti, meu Deus, para que a nossa adoração, o nosso culto, ó Pai, esteja sendo chegado até a Ti como cheiro suave até as Tuas narinas, ó Deus, para, meu Deus, meu Pai querido, agradar ao Senhor, ó Pai, e o Senhor com as Tuas mãos estendidas sobre nós, ó Pai, derramar a Tua graça, a Tua bênção, ó Pai, e é pois a Tua misericórdia nos acompanha, ó Deus eterno. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, ó Pai, aonde que muitas vezes, meu Pai, surge situações para nos querer impedir, ó Pai, mas o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus bondoso, ó Pai, que sempre está cuidando do Teu povo, ó Pai, o Senhor sempre está cuidando da humanidade, ó Pai, meu Deus eterno, falamos, lemos, meu Pai querido, e entendemos que somente aquele que nele crê no Senhor, ó Pai, meu Deus eterno, mas o Senhor mesmo disse, quem vê o Filho vê o Pai, quem quer ver o Pai, olha para o Filho, meu Deus eterno, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa se fazer presente neste lugar, ó Pai, possa se fazer presente nos corações daqueles que estão aqui, ó Pai, que vieram com propósito, ó Pai, uns vieram para apresentar, meu Deus, um problema, outros vieram para apresentar a família, outros vieram agradecer, outros vieram para alguma coisa, meu Deus, mas o grande propósito é, ó Deus, cultuar, meu Pai, para agradar o Teu santo nome, glorificar ao Senhor, bendizer o Teu santo nome, ó Pai, meu Deus, vemos Davi dizer, vemos na carta de Hebreus também, ó Pai, vemos o apóstolo Paulo, fala que sobre congregar, ó Pai, estarem em união, ó Pai, um com os outros, ó Pai, para esse objetivo nesta noite, ó Pai, meu Deus eterno, que cada um que está aqui, ó Pai, meu Deus, possa estar neste propósito, ó Deus, nessa oração inicial, ó Pai, eu quero apresentar a cidade de São Carlos em Tuas mãos, ó Pai, meu Deus, toda a população, ó Deus eterno, não somente ali na região, ó Pai, do comércio, mas sim toda a cidade, pois muitos lugares, ó Pai, meu Deus, a força da natureza que foi o Senhor que criou, ó Pai, se manifestou no dia de hoje, ó Pai, meu Deus eterno, obrigado pela chuva, ó Pai, obrigado pela chuva que caiu sobre a cidade, ó Pai, mas ó Deus, ajude aquele, meu Pai santo, que está agora chorando, ó Pai, que está em desespero, ó Pai, pois uma situação aconteceu, ó Pai, meu Deus, que essa pessoa não entenda que seja uma desgraça, mas sim, ó Pai santo, mas sim que foi, meu Pai querido, a natureza que o Senhor criou, que aconteceu, ó Pai, que possamos entender, meu Pai querido, que é o Senhor que está na direção, que é o Senhor, ó Pai, que está no controle, ó Pai, anima esta pessoa, anima este comerciante, anima esse pai de família, ó Pai, anima esta mãe, ó Pai, meu Deus eterno, aquele que perdeu tudo, ó Pai, meu Deus e eterno Pai, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha prover nessa necessidade, ó Pai, estamos aqui como igreja do Senhor, ó Pai, para este propósito, apresentar essa cidade em Tuas mãos, meu Deus eterno, tudo está em Tuas mãos, ó Pai, e nós apresentamos pela graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas, bendizendo ao Senhor no nome de Jesus. Graças a Deus, amém?
Hoje, igreja, nós estaremos iniciando essa série. Por que série? Porque os irmãos vão entender durante o culto. Essa série de não campanha, é uma série. Quer dizer, ajuntar, estar junto, celebrar e estar num propósito para adorar ao Senhor. Se você pegar a Bíblia no hebraico, como você não estuda o hebraico, então você não vai entender. Mas o povo de Deus, quando se ajuntava numa série para ter a realização e o manifestar de Deus sobre a vida do povo. Se você pegar ali Moisés, quando Deus fala, prepare tudo, prepare cada casa, prepare ali um banquete, uma festa, uma celebração. Era uma série que Deus estava falando para Moisés, para que o povo se preparasse para uma celebração. Pastor, mas o que nós vamos celebrar? Estamos celebrando o poder de estar aqui na casa de Deus. Nós estamos aqui celebrando porque nós vamos entender, são 12 semanas. São 12 semanas, e nessas 12 semanas não será apenas o culto na sua casa. Vai ter uma semana que você vai pegar toda a sua família, todos dentro da sua casa, e vai se reunir. Pode sentar rapidinho, nós já vamos ler o texto. Nós vamos todos se reunir na nossa casa. Nós vamos esquecer televisão, nós vamos esquecer celular, nós vamos esquecer livro, nós vamos esquecer tudo. Nós vamos se reunir em casa durante uma semana e vamos fazer que nem o povo quando estava saindo do Egito. Você vai pegar um texto bíblico, uma história bíblica, e você vai ler na mesa da sua casa, com toda a sua família. Pastor, mas que dia que vai ser? A semana toda. Você quer que a sua casa seja bênção? Começa a ler a Bíblia dentro de casa, não só na igreja. Você quer que a sua casa seja abençoada? Começa a ter culto dentro da sua casa, não só quando você vem na igreja. Porque muitas vezes tem muitos que, Tiago, lembra de Deus só quando está aqui dentro. Saiu dali do portão, chegou em casa, não lembro quem que falou uma vez uma historinha aqui, que estava escrito lá, minha casa é do Senhor. A minha casa é do Senhor, a minha casa é do Senhor, mas dentro de casa era um trupé, era uma gritaria, era palavrão, era isso, era aquilo, e saiu, o vizinho sempre olhava, mas ele disse que a casa dele é do Senhor. Que estranho. Mas um determinado dia, o vizinho, de tanto ver aquilo, disse, a casa pode ser do Senhor, mas eu acho que está alugado para o diabo. A nossa casa tem que ser exemplo. Pastor, mas é tanta santidade assim? Irmãos, o apóstolo Paulo fala, Jesus fala, Pedro fala, se santifique mais ainda. Sede santo em toda maneira de ser, de viver. Então, irmãos, a santidade não é apenas neste momento que nós estamos aqui. É muito bonito eu chegar aqui no diácono Caleb, pegar na mão dele aqui e falar assim, Pai do Senhor, pegar assim, abraçar, dar beijinho, isso e aquilo. Acabar o culto, eu começar a falar mal dele. Eu sair do portão para fora, já entrar dentro do meu carro, é um palavrão daqui até em casa, é xingando a minha esposa daqui até em casa. Mas é o contrário, ela que me xinga. É brincadeira, não me xinga não. Ela ainda vai dando carinho daqui lá em casa. E eu também. Mas irmãos, ou você é ou você não é. Ou você é cristão ou você não é. Lembra, igreja, nós vamos ler o texto aqui. Nós já lemos, estamos lendo desde o início do ano. Aquele povo estava no Egito. E eu falei domingo sobre isso. 400 anos. Irmãos, você sabe o que é 400 anos? Malemar que a média de idade, se chegar a 60 é muito, né? 60 é muito, né? A maioria é mais novo, né? Amém? Posso confirmar? Não? Não? Ele não recebeu a bênção. Deixou a bênção embora. A irmã Cida ficou até quietinha. Mas, irmãos, é entender que um povo estava praticamente, não era uma geração, 2 gerações. Irmãos, são 4 séculos.
4 séculos esperando uma promessa acontecer. Hoje pela manhã eu vi uma notícia na Record sobre um homem que tem 123 anos de idade, está lúcido, faz a sua própria comida, mora sozinho, se arruma, anda pela rua, 123 anos de idade. No RG dele estava marcando lá 1901. E está bem. E o segredo dele, sabe qual era? Ter uma vida com Deus. Ser sincero. Ser sincero em todas as suas maneiras. Irmãos, 400 anos um povo sendo escravizado. Um povo que lutava pelos seus objetivos. Mas não adiantava só apenas o trabalho, não era só a casa, não era só a comida, não era só a roupa, não, é um propósito, igreja. Quando nós entramos numa campanha, quando nós entramos numa série, temos que entender que nós entramos num propósito. Qual é esse propósito? Benefício para mim? Muitas vezes olhamos que é um benefício para nós mesmos, próprio, não. Nós precisamos entender que nós entramos num propósito para agradar o coração de Deus, e isso é natural na nossa vida, realizar o nosso pedido, o nosso clamor. 400 anos, Senhor, o Senhor esqueceu de nós, a sua promessa, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Para muitos parece besteira isso, uma oração. Para muitos acham que orar é apenas ali aquele momento de soltar algumas palavras, mas quando você solta uma palavra que chega ao coração de Deus, entenda, Deus já selecionou pessoas, Deus está selecionando pessoas, Deus não está selecionando o anjo, Deus não está selecionando o querubim, Deus não está selecionando ali nas mansões celestiais, nas áreas celestiais, não. Deus está selecionando pessoas nessa terra para que sigam um propósito que é levar a palavra de Deus, tirar um povo do Egito. Você não está aqui com o propósito apenas de cultuar hoje. Nós estamos aqui com o propósito de ouvir a voz de Deus, porque uma missão Deus tem para passar para nós. Deus nos chamou para passar uma missão. Jesus lá em Marcos fala claramente, no Evangelho de Marcos: ide e fazei discípulos, e anunciai aonde? Todas as nações. Não é culto de missões não, irmãos, mas você faz parte disso. 400 anos, mas chegou um dia que aquele povo clamou e tocou o coração de Deus. Chegou o dia de você orar para tocar o coração de Deus. Chegou o dia, igreja, de nós orarmos e começar a tocar o coração de Deus. Pastor, todas as minhas orações tocam no coração de Deus. Amém. Deus te abençoe. Mas a igreja não é você sozinho, é todos juntos. Eu quero que você abra o texto de Êxodo capítulo 3, que é o texto base dessa campanha, do verso 12 em diante. E ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Que direis a eles? E disse Deus a Moisés: eu serei o que serei. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu serei, me enviou a vós. Amém? Entenda que quem te enviou, quem te chamou, foi Deus. Nessa série, irmãos, de campanha, será 12 semanas. E dentro dessas 12 semanas, se prepare que vai cair dentro da semana da Páscoa. Dentro da semana da Páscoa.
Essa semana não. A próxima semana nós estaremos de jejum, de consagração. Cada semana será uma consagração. Cada semana será uma consagração. Essa semana você vai estar reunindo toda a sua família. A partir de hoje, até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, você estará todo dia reunindo a sua casa. Pastor, mas os dias de culto? Também. Você vai catar todo mundo, vai sentar sobre a mesa. Vai abrir um texto bíblico. Pegue um texto que você consiga ler e entender fácil. E você vai contar essa história que você está lendo dentro da sua casa. Só que não é apenas contar a história. Você vai catar esse texto que você leu e você vai descrever ele num papel. E cada texto que você escrever no papel, você vai colocar assim: Senhor, eu entendi isso, eu falei isso, e sei qual é o teu propósito. E você vai dobrar e vai trazer, e vai colocar aqui com o seu nome, aqui dentro. Serão 7 dias. Você vai estar reunido na sua casa, com oração, com louvor, leitura do texto, preencher uma folha e trazer no próximo culto. Na outra semana, na outra quarta-feira, a partir de quarta-feira da semana que vem, nós estaremos de jejum durante uma semana, de pão, de trigo e de farinha. Tudo que é a base de farinha, 100. Pastor, minha pizza, graças a Deus. Meu pãozinho da manhã, meu pãozinho da tarde, graças a Deus. Mas o meu trigo ali, graças a Deus. Uma semana, porque o povo de Deus, para sair do Egito, para ir para a Terra Santa, não foi apenas uma semana. Foi um período se dedicando, se consagrando a Deus. E nós, como povo de Deus, nós vamos estar nesse propósito até a Páscoa. Quando chegar a Páscoa, os irmãos vão entender, porque justamente esse ano vai dar praticamente uma semana quase de diferença da Páscoa judaica com a nossa Páscoa, que são calendários diferentes. E os irmãos vão ver que tudo isso significa dentro da palavra de Deus, amém? Os irmãos que não aprenderam ainda teologia, vai ter uma aula prática de simbologia bíblica no nome de Jesus. Louve ao Senhor com as tuas palmas, pela graça do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé, pela graça do nosso Deus. Ousado é este amor do Senhor. Ousado, olha que amor é esse, igreja. Que amor é esse por nossas vidas. Coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração no nome de Jesus. Graças a Deus, coloque a mão sobre o teu coração. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. O Ministério de Louvorados cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Só quero trazer uma breve reflexão. Nós estávamos falando ontem à mesa com os meus pais e falando sobre o Salmo 23, a gente fala assim: nossa, que Deus maravilhoso. Sabe por quê? Quando ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, isso foi aprendido na aula da EBD, que quando ele fala do cajado, vocês já viram o cajado do pastor? Ele é tortinho. Por quê? Porque quando as ovelhas caíam na água, o que acontece? O pelo dela encharca, né? A lã encharca e elas morrem. Para não acontecer isso, o que o pastor faz? Ele puxa. Ele puxa. Então, nós vamos louvar agora que ele é muito ousado. Que ele tem um amor tão ousado que mesmo que tem 99 lá, ele vai lá e me puxa de volta.
de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor me escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigada, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nossa, que impressionante esse amor! Que Deus maravilhoso! E eu quero nesse momento que nós reflitamos antes de nós ofertarmos na casa do Senhor. E você já pode ir preparando a sua melhor oferta. E
E aqueles que puderem, abram a Bíblia comigo em Esdras, no 1º capítulo. Porque o povo, ele sofria demais, mas eles foram libertos do exílio. E houve um decreto que foi proclamado por escrito e em alta voz. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar enquanto nós fazemos essa reflexão. Esdras no capítulo 1. Aleluia. E vai estar escrito assim, a partir do verso 2, que é o decreto que ele está dizendo em alta voz, né? O rei Ciro, o rei da Pérsia, ele vai dizer assim: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que, dentre vós, pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá, e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Então eles foram libertos para que eles pudessem ir e reconstruir o templo do Senhor, o templo em Jerusalém. E aquela população estava lá e eles foram libertos, livres do exílio. Mas o rei Ciro deixou ordens específicas aqui. Vocês concordam comigo? Foram ordens específicas. Eles iam para lá para fazer o quê? Além de reconstruir o templo, eles tinham que ajudar uns aos outros. Eles tinham que estar unidos uns aos outros. Porque o Senhor, ele puxa a ovelha. Mas quando a ovelha está aqui dentro de nós, aqui no meio de nós, o que a gente tem que fazer? A gente é nós, não é? Ou nós? Vem com nós, não é assim? Então, quando nós está aqui, a gente vai ofertar agora com o nosso bem físico, material, né? O obreiro vai passar aqui com a salva, você vai ofertar, você vai fazer online a sua oferta, ou aqueles que já ofertaram digitalmente. Mas, além dessa oferta, Rita, a gente pode ofertar de outra forma também, que é amando uns aos outros, é acolhendo uns aos outros. E lembrando que o Senhor, Jesus Cristo, Ele não habita em templos físicos, em paredes. Ele gosta de habitar em templos humanos. E nós somos esse templo. Você é esse templo. Então, quando você for ofertar ao Senhor, lembre-se. E eu sempre falo isso. A Rita uma vez ouviu e deu risada. Eu falei assim: quando a gente vai louvar, quando a gente vai ofertar, Deus coloca tudo no mudo. Ele não está ouvindo a sua voz enquanto você canta. Ele põe no mudo porque Ele está ouvindo a intenção do seu coração. Ele quer saber o que tem aqui, ó. O que realmente está fazendo. O que realmente está acontecendo aqui dentro para eu ofertar. E é uma oferta agradável para que esse templo seja habitado pelo Espírito Santo. Amém? Então agora você pode se levantar, nós vamos orar. E eu quero que você, se precisar, mude sua oração e diga: Senhor, eu oferto a Ti a minha vida para ser uma oferta agradável, para esconder a Tua palavra no meu coração e não pecar contra Ti, assim como foi dito pelo rei Davi. Amém? Senhor Jesus, diante da Sua presença, apresentamos os nossos dizimistas e ofertantes da Tua casa. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor conhece as necessidades de todos os irmãos que estão aqui, aqueles que já cooperaram digitalmente ou acompanham pela live. Senhor Jesus, alcança todos, Senhor Jesus, e abençoe e coloque em nós cada vez mais esse instinto de ser abençoador, porque quando eu abençoo, é ali que está a minha vida cristã. Quando eu abençoo, quando eu entendo que eu preciso estar mais próximo do meu irmão, ofertando na vida dele também, ofertando não só ali com palavras, às vezes um abraço, mas também de forma que ele precise, Senhor
Senhor. O Senhor, Pai, nos sonda e conhece. O Senhor já supre tantas nossas necessidades. Então alcança os teus filhos que precisam de portas de emprego abertas. Alcança os seus filhos que estão precisando ali resolver algum problema no trabalho. Coloca as tuas mãos e continue abençoando o fruto do trabalho dos teus filhos, repreendendo todo o espírito devorador, que ele caia por terra em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu abençoo os teus filhos que estão dizimando e ofertando, aqueles que não estão nesta noite, Pai. O Senhor já sabe, o Senhor tem controle de tudo. Então, Pai, muito obrigada por este momento. Nós te louvamos e entregamos tudo nas tuas mãos. Muito obrigada, Deus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Você pode ofertar com alegria esta noite. Amém? E suas palmas louvem o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, mais uma vez, poder estar na casa do Senhor. Ainda que chegamos um pouquinho aí atrasados, devido aos acontecidos aí com a nossa cidade, mas Jesus é bom. Jesus estende as suas mãos sobre nós. E nós louvamos ao Senhor todos os dias, irmãos. Todos os dias. O salmista, ele ora no Salmo 118, 24, ele diz assim: esse é o dia que fez o Senhor. Devemos nos alegrar nele e devemos regozijar nele. Por quê? Porque se esse é o dia que o Senhor fez, ele está no começo e ele também está lá no final. Amém? Quero que você abra a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Já vamos entrar na mensagem. Eu quero ler com os irmãos um texto do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43, a minha tradução ela é a Nova Almeida atualizada. Todos acharam? Quem achou, diga amém. O texto vai nos dizer assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos, e digno de honra, e porque eu o amo. Darei homens por você, e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas?
que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E entenda que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 12. Eu anunciei salvação, e eu a realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem impede o agir de Deus? Glória a Deus, irmãos. Pode aplaudir ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus, ele é poderoso, e a partir do instante em que nós vamos conhecendo e prosseguir em conhecer o Senhor, nós vemos as coisas extraordinárias que Deus faz na nossa vida. Deus, ele chama um homem do meio da sua casa, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Esse homem, ele sai, irmãos, sem saber para onde ia, diz a palavra de Deus. Ele sai obedecendo a esta voz. E Deus diz para ele, eu vou te mandar para uma terra que mana leite e mel. E quando Abraão chega nesta terra, o texto diz que ele chega na terra e tem fome na terra. Ele então desce ao Egito, aonde ele não deveria. Deus disse que a terra mana leite e mel, não por causa da terra, mas por quem estava com Abraão, por causa dele. Foi a mesma situação que Deus fez com Isaac. Quando Isaac quis trilhar o mesmo caminho do seu pai, Deus se aparece para ele e diz, não desça ao Egito. É nessa terra que você vai semear. É nessa terra que vai produzir. Isaac confia naquela palavra. E a palavra de Deus diz que ele colheu, e colheu muito naquela terra. Muitas vezes a gente olha para as situações que a gente vive na nossa vida e não vê perspectiva. Muitas vezes a gente olha nas coisas que acontecem, como hoje aconteceu na nossa cidade, e a gente olha e fala, mas como pôde acontecer uma situação dessa? Hoje nós estávamos no serviço vendo um vídeo onde uma mulher estava sendo arrastada por aquela correnteza. E as pessoas desesperadas, irmãos, por ver aquela mulher. Pessoas tentando segurar ela pela mão e acabou passando. Mas graças a Deus, irmãos, nada aconteceu. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, Romanos 8, 28, abre aí, eu quero que você leia esse texto. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, o verso 28, o texto diz assim, sabemos, ele já diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos confiam neste versículo, neste texto? Quantos confiam que realmente tudo que acontece, tudo que a gente vive, é para a glória de Deus? Quantos confiam nessa palavra? De verdade, irmãos. Nós vemos um Deus que vai buscar um povo que está clamando por 400 anos, a qual Deus disse para Abraão que esse povo ficaria esse tempo lá. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém consegue pegar Deus na surpresa. Deus fala para Abraão que o povo que seria numeroso,
o povo que sairia de Abraão, ficaria esse tempo lá clamando. Pelas situações que esse povo mesmo fez contra Deus, pelos erros que ele cometeu. Só que Deus tem o seu coração bondoso, misericordioso. Apesar de alguns, como Pedro escreve, achar que a promessa ainda não se cumpriu, e ele vai dizer que o coração de Deus é longânimo, querendo salvar alguns ainda, que estão ainda com o coração endurecido. Quando esse povo ele começa a clamar a Deus lá no Egito, Deus ouve. Eu pergunto para você, Deus precisaria levantar um homem para tirar aquele povo do Egito? Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que disse: ainda antes houvesse dia, antes que tudo fosse formado, Ele diz: eu sou. Deus estava no controle mesmo antes de ter alguma coisa para Ele controlar. Deus poderia levantar um homem, Ele mesmo não poderia descer lá? Como vemos no texto, em vários textos, Deus se manifestando a homens, ali Ele não poderia descer lá e falar para o faraó: ó, liberta o meu povo. Deus não poderia? Por que Deus levanta um homem para ir lá, para tirar esse povo, para liderar esse povo para sair do Egito? Você sabe por quê, irmãos? Porque ninguém faz nada sozinho, irmão. Vê as coisas extraordinárias que o apóstolo Paulo fez. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Mas você vê nos textos Paulo dizer que ele estava sozinho? É Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Paulo e Timóteo, Paulo e Epáfras. Muitas das vezes, irmão, nós queremos fazer tudo sozinho. Nós esquecemos que Ele é. Quando Ele se manifesta a Moisés, Ele diz assim, ó: eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Os três já estão mortos. Ele disse: eu fui o Deus deles? Ele diz: eu fui o Deus deles? Ou ele diz: eu sou o Deus deles? Eu fui ou eu sou? Porque o nosso Deus não é Deus de morto, irmão. É Deus de vivo. Quando Moisés ele se depara com aquela sarça, quando Moisés está ali pastoreando, ele se depara com aquela sarça, ele fala: que imagem maravilhosa, eu vou ir lá para ver o que é isso. Uma sarça que não se consome e está pegando fogo. Eu estou vendo que está pegando fogo e ela não se consome. E quando ele vai chegando perto daquela visão, o eu sou fala com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, ele é o quê? Vamos estabelecer aqui, Moisés, uma parceria. O meu povo está clamando, eu ouvi o meu povo clamar. Você vai lá libertar este povo. Ele diz assim no capítulo 7 do Êxodo: eu colocarei você como Deus diante de Faraó. Por quê? Porque o Faraó para eles era considerado um Deus. E Moisés começa a colocar empecilhos ali na missão. Moisés ele começa a falar: eu não sei falar, não sou eu, chama outro, não pode ser eu. Mas quando Deus chama você, irmão, é você. Quando Deus te levanta, irmão, é você. Aonde Deus te levantou, irmãos, é ali que Ele quer trabalhar. Nós vemos o que o pastor disse aqui nesta noite, irmão: ninguém faz nada sozinho. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, ele fica cego. Jesus fala para ele ir até um certo lugar, e daqui Deus vai lá falar com Ananias: Ananias, vai lá, tem um homem na rua tal, na casa tal, e ele é Saulo de Tarso. Você vai lá orar por ele. Pergunta, irmão, Deus não poderia fazer por ele mesmo e tirar a escama dos olhos de Saulo? Sim ou não?
Por que ele levanta alguém para ir lá orar por Saulo? Porque Deus vive mostrando para nós, para que a gente possa aprender que nós precisamos um dos outros, irmão. Ananias, mesmo receoso e com medo, ele vai. Ele fala para Deus: esse não é o que persegue a tua igreja? Não é esse homem que está perseguindo a tua igreja? Não, ele para mim, ele é vaso escolhido. Ananias chega naquele lugar, agora não chama ele de perseguidor, chama ele de irmão Saulo. Porque a gente precisa compreender como a gente vive como igreja, irmão. A salvação a qual nós lemos no texto que Deus diz: não há salvação fora de mim. Ainda que muitos achem que pode ser salvo por obras. Ainda que muitos achem que o que ele fizer aqui, ele pode ser o maior extraordinário, isso pode acarretar para ele a salvação. E nós vemos, irmão, que Jesus, ele fala algo para nós, que muitos vão estar enganados, irmão. Tem pessoas que estão povoando o céu e vão parar no inferno, irmão. Não é eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus, irmão. Senhor, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei, no seu nome eu curei, no seu nome expulsei demônios. Irmão, num culto que há essa manifestação, pessoas se convertem. E Jesus falou: que apartai-vos de mim, eu não te conheço. Quando a gente está no ministério, numa situação com o coração fora do lugar, irmãos, é isso que acontece. Quando nós, como igreja, tivermos no nosso coração que nós precisamos, irmãos, uns dos outros, a manifestação de Deus, irmãos, a manifestação do Espírito Santo é sobre a tua igreja, e é o que Deus fala: quando as águas te submergir, irmão, não vai te afogar, porque eu estou com você. Vê as coisas extraordinárias que esse povo viveu depois que saiu do Egito, irmão. Deus fala para Moisés: vai lá tirar eles. Deus manda 10 pragas lá, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o grande eu sou. Esse povo, irmão, ficou 400 anos no Egito. Quantos deuses eles viram lá? Quanta adoração errada eles viram naquele lugar. Só que o texto que nós lemos de Isaías está dizendo aqui: você é meu, Israel, Jacó, você é meu. Deus precisava arrancar aquele povo de lá. Olha como Deus é, irmão, no meio daquele povo, quando eles estavam sendo oprimidos, a palavra de Deus diz que eles cresciam ainda mais. O faraó não queria e dava mais serviço para eles, e quanto mais serviço eles davam, mais o povo crescia. Porque o povo de Deus, irmãos, ele é abençoado. Porque o povo que está em Deus, irmãos, ele é abençoado. Quando Deus fala para nós, e aqui no texto de Isaías 43:13, ele diz que ainda antes houvesse de eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. 10 pragas e o faraó com o coração endurecido lá. Até a última praga. E cada praga ali era para destronar um deus deles. E o último deus deles era o próprio faraó, que era considerado um deus. E agora ele empurra o povo de Deus para fora. Eles colocam eles para fora do Egito. E Deus vem com esse povo. E Deus vem conduzindo esse povo através da vida de Moisés. E Deus vem conduzindo esse povo através da vida de Moisés. Eles se deparam com o Mar Vermelho, irmão. O Deus que operou lá coisas extraordinárias, o Deus que tirou eles com mão forte daquele lugar, estava com eles ali. Só que o que acontece? Faraó não ia deixar barato, não deixou barato e foi atrás deles. E quando eles viram o faraó vindo e o mar fechado ali, morro de um lado, morro do outro, e agora eles começam a murmurar. Falam: não tinha cova o suficiente para a gente morrer lá.
Só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele, não é o meu, é o propósito dele. Qual que é o propósito dele na minha e na tua vida? Qual que é o propósito dele na minha e na tua vida? Como igreja, que nós ajudemos uns aos outros, irmão. Coisas são supérfluas. Hoje você tem, amanhã você não tem mais. Vidas, almas são eternas na mão de Deus. Para você ver, quando Jó, ele lá no capítulo 1 e 2, ele vai perdendo tudo e vai perdendo tudo. No capítulo 42, os 10 filhos dele morrem. E quando você vai lá no capítulo 42, a palavra de Deus diz que Deus prosperou na vida dele quando ele orava pelos seus amigos e deu para ele o dobro. Então deu o dobro de ovelha, o dobro de jumento, o dobro. Quando chega nos filhos, quantos filhos morreram? 10 filhos. E qual é o dobro de 10? 20 filhos. Então ele teria que ter 20 filhos. E quantos filhos lá no capítulo 42 Deus deu para ele? Não era o dobro? Teria que ser quantos? Porque quando Jó morresse no céu, ele ia encontrar os 20 filhos dele lá. Coisas passam, almas são eternas. Quando nós entendermos como igreja que as almas são eternas e que esse é o verdadeiro valor do Evangelho, foi isso que Jesus deixou para nós. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, porque é isso que tem valor no céu. Deus levanta Moisés e fala: o meu povo é meu, tem valor, e é de lá que você vai tirar eles. Está escrito aí no livro de Isaías, irmão. Você é meu, diz o Senhor. E Deus vem cuidando desse povo, ao ponto desse povo estar murmurando contra Moisés. E a palavra de Deus diz que a nuvem saiu da frente deles e passou aí para trás, entre ele e o exército de Faraó, não deixando que um aproximasse do outro. Quando Deus diz a Abraão, eu sou o seu escudo. Deus ficou ali no meio deles, não deixando que aquele exército chegasse próximo deles. E numa situação dessa, Moisés entende e diz: povo, fiquem calmos. Quem ficaria calmo numa situação dessa, de verdade? Quem ficaria calmo numa situação dessa? Ninguém. Mesmo vendo a manifestação de Deus ali, mesmo vendo a manifestação da nuvem ali, mesmo assim, o que é a fé, irmão? O que é a fé? Você acredita que Deus é com você, irmão? De verdade? Você acredita que Deus é por você, com você? Na sua casa, na sua família, nas suas finanças? Em tudo que você faz para a glória dele? O que diz aí no verso 7, todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Não esqueça desse. Tudo que a gente faz, irmão, é para glorificar a Deus. Jesus nos ensina dizendo assim: o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. E esses filhos aqui, apesar de ver as manifestações extraordinárias, será que eles viram coisas extraordinárias no deserto? Viram sim ou não? Será que eles viram as manifestações extraordinárias que Deus fez por eles no deserto? Sim ou não? E aquele povo confiava em Deus? Eles acreditavam em Deus? Eles acreditavam em Deus, sim ou não? Com toda aquela manifestação, eles acreditavam em Deus, sim ou não? Mas confiavam em Deus? Eles acreditavam, mas não? Assim é muitos, irmãos. Assim, irmãos, são muitos. O entrega o teu caminho, o vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Você olha para homens, irmãos, que morreram pelo Evangelho. Você pega lá, tem um museu em Londres, que é o Museu da Bíblia em Londres, tem Bíblias lá expostas, irmãos, que estão sujas de sangue, onde pregadores estavam com a palavra de Deus, vinha o soldado e cortava, irmãos. E aquele sangue espirrava, assim, tem Bíblias expostas dessa forma lá. E aqueles homens com um sorriso no rosto pregando o Evangelho. Nós precisamos investir naquilo que é eterno. Foi para isso que Deus levantou Moisés, irmão. Não era por coisas, era por aquele povo, pelo amor daquele povo, pela promessa que ele fez a Abraão, e aquele povo ainda não entendeu. Somos o povo de Deus que vai morar no céu, irmãos. Se isso não te alegrar dia após dia, irmão, não há nada que tenha nesta terra que vai te alegrar. Nada nesta terra vai te alegrar se isso não mover o teu coração de saber que um dia você vai estar lá com Ele na glória, irmãos. O apóstolo Paulo escreve e falou: tudo que você tem aqui, você não coloque nem na balança com a glória que vai ser revelada em nós naquele dia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, faz tudo segundo o teu propósito. Eu vou dar uma terra. Ele fala para Abraão: eu vou trazer a sua descendência de volta para esta terra. Eles vão ficar presos em terra estranha, mas eu vou trazer eles de volta para cá. Quem fez a promessa? E Deus levou eles de volta? Fora de mim não há salvação. Fora de mim não há salvação. Você pode buscar em muitos lugares, mas a salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor, irmão. Moisés está tirando aquele povo do Egito, irmão, e aquele povo está reclamando. Presta atenção, o mar abriu, eles passaram a pé enxuto. Do outro lado, Êxodo 15, eles começam a louvar ao Senhor, a cantar e engrandecer ao Senhor, e ali aquela manifestação, e os inimigos mortos diante dos olhos dele naquela água, naquele mar. Eles começaram a andar 3 dias depois. 3 dias depois eles chegaram em Mara, com sede. Cadê a água? Aí eu falo para nós, é didático para nós. O Deus que manifestou aquilo diante dos nossos olhos, abriu o mar. Nós passamos e olhamos o mar aberto. Nós passamos a pé enxuto. Agora está faltando água para nós tomarmos. Será que se nós orássemos a Deus agora, Ele providenciaria água para nós? A pergunta que fica, sim ou não? Eles preferiram o quê? Eles preferiram o quê? O milagre, o poder de Deus, irmão, vai mudar a sua vida. Mas só fazendo a vontade de Deus é que vai transformar a sua vida. E é assim, irmão. Hoje a gente vive o milagre, amanhã a gente está reclamando. Amanhã é milagre de novo, no dia seguinte estamos reclamando. E Paulo escrevendo, ele fala assim, olha o que aconteceu com aquele povo no deserto. Vê o que aconteceu com ele, é didático. Olha lá. E quando ele fala para a gente olhar lá, é didático para nós. É para ensinar. Porque eu acredito que se nós estivéssemos lá, nós estávamos reclamando também, irmão. Por muito menos o povo está reclamando aqui, irmão. Por muito menos. Tem pessoas, irmão, que tem que andar 30 quilômetros para conseguir uma lata de 18 litros de água. Você tem água na sua casa e está reclamando. Tem pessoas, irmão, que o alimento é contado para durar o mês todo. Tem pessoas que estão jogando alimento fora e estão reclamando.
Jesus, ele é o alimento espiritual que nós necessitamos. Ele só funciona, irmão, compartilhado. O que o nosso pastor disse aqui no começo? Você vai catar a palavra de Deus juntamente com a sua família todos os dias e vai compartilhar um texto. O que acontece, irmão, com um pão que você compra hoje e guarda ele? 3 dias depois, o que acontece com ele? Ele endurece. E depois de mais uma semana no armário, o que acontece com ele? Então aquele pão, ele não cumpriu o propósito dele. Para que foi feito aquele pão? Para ser o quê? E ele guardado é o quê? Jesus diz, eu sou o pão da vida. E ele só funciona quando a gente compartilha, irmão. É você me dando um pedaço, eu te dando um pedaço. E você dando um pedaço para aquele, e você dando um pedaço para aquele outro, e você dando um pedaço para aquele outro, e todos nós vamos sendo alimentados. O que esse povo não entendeu, com toda aquela manifestação de Deus sobre eles. Deus falando para eles, eu quero que eles venham, eu quero falar diretamente com eles. Êxodo 19, eu quero falar diretamente com esse povo. E na hora que aquele povo vê a manifestação de Deus em cima daquele monte, eles não, Moisés, não, fala para o Senhor falar para você falar para nós. Intermediário. E Deus querendo falar com eles. Será que a gente busca intermediário, irmão, para falar com Deus? Será que a gente está buscando intermediário, irmão, para falar com Deus? Eu só vou, se o irmão lá falar para mim, a Bíblia em casa fechada, irmão. O que Deus faz na nossa vida, irmão, o que Ele coloca nas nossas mãos, irmão, é a sua palavra, é o poder de Deus, irmão. É o pão que desceu do céu e dá alimento para nós, irmãos. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer que possa escapar das minhas mãos, tirar alguém das mãos dele. Operando ele, irmão, quem impedirá? Eu compartilhei um texto aqui na EBD de domingo, depois você pode ler na sua casa. Lucas, capítulo 10, quando Jesus envia os 70 a pregar. Ele enviou os 70 a pregar, e os 70 foram pregar. E eles voltaram para Jesus cheios de alegria, falando, Senhor, os demônios nos submetem. Jesus com eles disse assim, eu vi Satanás ser lançado do céu. Quando você olha para dentro desse contexto, você fala assim, peraí, Deus enviou eles para pregar, deu autoridade para eles. Eles foram lá, cumpriram o propósito. Eles voltaram cheios de alegria porque o propósito foi cumprido. E agora eles estão voltando cheios de alegria. E eu acho que deles queriam que a alegria fosse de Jesus também. É como se Jesus estivesse dizendo assim para ele, eu sei que essa palavra funciona, ela é dele. E quando ele diz assim, eu vi Satanás ser lançado do céu, sabe o que ele estava falando? Nos versículos seguintes, depois você lê. Ele diz assim, ele tinha lá autoridade e poder. E isso destruiu o coração dele, ele foi lançado do céu. Jesus vai dizer assim ainda, você está feliz por causa disso? Aí ele diz assim, você tem que estar feliz pelo seu nome, está escrito no céu. Quando eu li isso, irmão, o evangelho de Deus, o poder da palavra, irmãos, é a nós semear. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus fala aí de pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente vai pregar e pessoas não vão aceitar. Mas vão ter pessoas que vão se render ao poder do evangelho, irmão. E a glória é dele. O poder é dele. Quando acontecer, irmãos, saia de cena e deixa Jesus brilhar. Como fez Pedro e João. Pedro e João, com
o coxo da Porta Formosa, ele diz assim: Pedro, olha para nós. Nós não temos prata e não temos ouro. Mas aí Pedro diz: mas o que eu tenho? Por que ele fala o que eu tenho? Porque eu não posso falar pelo outro. Eu vou falar com as minhas convicções. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele estende a mão e levanta esse coxo. Ele disse o que para o coxo? Olha para nós. Ele levanta, firma os pés. Ao milagre ele entra no templo louvando e engrandecendo a Deus. E quando ele entra no templo louvando e engrandecendo a Deus, a igreja viu a manifestação, foi atrás de quem? Pedro e João. Foram lá atrás de Pedro e João. O Pedro e o João que disse para o coxo: olha para nós. Agora para a multidão ele diz: por que vocês estão olhando para nós? Foi ele. Foi ele. Quando tiver o resultado, irmãos, a glória dele. É o que João Batista diz: que ele cresça e que eu diminua. Porque as coisas que Deus faz, irmãos, ainda antes houvesse de eu sou. Não há o que possa fazer que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ou agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém vai impedir aquilo que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Ninguém vai impedir o seu ministério, irmãos, porque quem cuida dele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Feche seus olhos. Um dia Jesus, irmãos, Marcos capítulo 3 diz que Jesus escolheu 12 e ele escolheu aqueles que ele quis. O Evangelho de João no capítulo 15, verso 16 diz que não fomos nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu. E para que ele nos escolheu? Para que a gente vá e dê fruto e esse fruto permaneça. Então você tem algo em tuas mãos. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. E você tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Nada impede, irmãos, que você dê fruto, a não ser você mesmo. Nada impede você de dar fruto, irmão, a não ser você mesmo. Se você está disposto, Isaías diz isso: se você quiser e se me obedeceres, vocês darão bem nessa terra, irmão. Vocês comerão bem nessa terra. Você quer? Você vai obedecer? A palavra de Deus está profetizada, Isaías 1, 18 e 19. Queira, irmãos, entrega, viva o Evangelho. É difícil? Nós temos um Deus que para Ele nada é impossível, irmão. Nada é impossível para Deus. A sua mão está estendida sobre a tua igreja, e a tua igreja é a autoridade de Deus na terra, irmãos. Então viva essa autoridade, e quando tiver o resultado, glorifique o nome do Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, Pai. Senhor, nós entendemos e compreendemos que o Senhor, Pai, é aquele que não perde o controle de nada, Senhor. E a tua mão está sobre, Senhor, a tua igreja. Senhor, que o nosso coração, Pai, guarde esta palavra, Senhor. Que o nosso coração, Pai, medite cada vez mais, Senhor Deus Santo e Poderoso, na tua palavra. Que nós possamos compartilhar desse pão, Pai, desse pão espiritual que é o Senhor, Pai. Que nós possamos compartilhar, Pai Santo e Poderoso, Pai, com alegria no nosso coração, Pai. Sabendo que nós passamos, ó Pai, pela vida, passamos pelas pessoas. E muitas das vezes, ó Pai, nós estamos alheios a isso, Pai. Muitas vezes são pessoas que estão caídas, que estão desesperadas, necessitando, Senhor, de uma palavra. Senhor, levanta e nos leva a este lugar, Pai. Nos leva a esse lugar para a gente poder compartilhar do Teu amor, poder compartilhar da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, com aquele Senhor Jesus que o Senhor deu autoridade, Senhor. Nós louvamos, Senhor, por aqueles que o Senhor vai levantar, Pai. Nós louvamos ao Senhor com aqueles que o Senhor vai libertar no dia de hoje, vai libertar no amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor, Pai. Nós confiamos, ó Pai, na sua palavra, quando o Senhor diz, ó Pai, que fora do Senhor não há salvação. O Senhor nos salvou, Pai, na cruz do Calvário. O Senhor morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor. Aqui, Senhor, nós entregamos a nossa vida, Pai, a cada dia em obediência a Ti, em obediência à Tua palavra. Coisas passam, ó Pai, mas o que é eterno, Senhor, fica, que são almas.
Que o nosso coração queime por almas, que o nosso coração esteja em almas, que o nosso coração venha buscar almas, ó Pai. Da mesma forma que o Senhor levantou Moisés, ó Pai, o Senhor tem levantado, Pai, pessoas com autoridade, Senhor, neste tempo, para levar a Tua palavra com autoridade, com verdade. A Sua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor conta segredos para aqueles que o temem, Senhor. E que nessa noite aqui, Senhor, nós não saímos da mesma forma, nós não saímos da mesma maneira, nós saímos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito, Pai. E que o Senhor continue trabalhando em cada coração, Pai. Porque a Tua palavra nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, nós Te louvamos, Te adoramos, ó Pai. Te glorificamos, Pai Santo e poderoso, pela Tua graça e infinita bondade. Continue falando ao Teu povo, Pai. Que nós possamos realmente compartilhar do Teu Evangelho, compartilhar da Tua palavra, Pai, porque é isso que salva vidas, ó Pai, é a Tua palavra no coração que salva vidas, ó Senhor, que salva almas, é o Senhor, Pai, manifestando em cada um de nós, ó Pai. E aqui, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Aplaudam o Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, pode se assentar um minutinho, só para dar alguns avisos. Irmãos, no domingo, normalmente, 8 horas da manhã, teremos aqui a segunda aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos aprendendo sobre frutificação, sobre discipulado, irmãos. A primeira aula já foi uma bênção, graças a Deus. O Senhor tem falado grandiosamente a cada dia que nós estamos aqui. Então, que você possa estar aqui no domingo, 8 horas da manhã, para a Escola Bíblica Dominical. E à noite, 7 horas da noite, culto da família, normalmente. Amém? Mais uma coisa, irmãos. Cuidado com o final de semana aí, que já se inicia aí o período de carnaval, que já diz, né? É a festa da carne. A palavra de Deus diz que nós devemos viver pelo Espírito. É no Espírito que nós devemos viver, irmãos. Então, toma cuidado, principalmente, irmão, com redes sociais aí. Os olhos, irmãos, são a janela da alma. Então, muito cuidado com redes sociais, muito cuidado com televisão. Tá muita coisa exposta aí hoje, sem vergonha nenhuma. Hoje, 6 horas da tarde, as novelas que passam aí, irmãos. Por favor, vamos orar. Vamos buscar na palavra de Deus, irmãos, a edificação do nosso lar. Nós somos diferentes, irmão. Nós somos o povo que vai morar no céu. Então nós não se contaminamos com essas coisas. Nós somos luz para que essas pessoas venham sair das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Amém? Mais algum aviso que eu estou esquecendo? Jubrac, então, irmãos, dia 10 de fevereiro, às 19 horas, estão de volta aí. Os jovens da casa... Tem jovem aqui, irmão? Tem jovem aqui, irmão? Glória a Deus. Dia 10 de fevereiro, então, às 19 horas, vamos estar aqui juntamente com os jovens, se alegrando na casa do Senhor. Amém? Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mãos levantadas é sinal do que, irmão? É vitória. Ao único Deus santo e forte seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, para todos sempre. Shalom, Adonai, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Não vá embora sem cumprimentar esse irmão aí, no nome do Senhor Jesus.